Rapaziada, beleza, mano? Eu sou o Bruno. E eu sou a Esther. Estamos aqui para reagir a um vídeo aqui indicado por uma inscrita do canal, tá bom, rapaziada? Rapaziado? Eu falei rapaziado? Sei lá. O nome do vídeo aqui, rapaziada, é Duas Novas Histórias de Sete Além. Beleza? O nome do canal aqui é Você Sabia? Quem mandou esse vídeo pra gente aqui foi Josélia Silva, tá? Tamo junto, minha parceira, é nóis, Queiroz. Como sempre, likezão monstro pra fortalecer o canal, mano. Não esqueça do seu like, porque o seu like é muito importante pra gente, tá bom, rapaziada? Então vai lá, mano, dá o seu like, porque você dando seu like a gente entende que vocês estão gostando dos vídeos aí, e pra gente ficar muito feliz e trazer mais conteúdo pra vocês, assim. YouTube também entende que vocês curtem o vídeo, vocês estão dando feedback bacana e começa a mandar nossos vídeos para muito mais pessoas, tá? Então é isso aí, rapaziada. Bora lá assistir o vídeo. O portal para outra dimensão. Mas antes de tudo isso, vocês sabem, né? Você tem que se inscrever no canal e, como de costume, tem que deixar o joinha. Yeah! O joinha, galera, é muito importante pra gente. Então, antes de começar o vídeo, já vai deixando o joinha. É o costume. Exatamente. E agora, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E os relatos de Sete Além estão acontecendo em todo o mundo. Não é mais só aqui no Brasil, onde acontecem histórias para Sete Além. Não sei se você já conhece, mas fizemos muitos vídeos sobre Sete Além. Muitas histórias mandadas por vocês, já outras contadas por Milite, o cara que deu início a essa história de Sete Além. E a história que aconteceu no Brasil cresceu tanto que existem casos em vários lugares do mundo. E hoje, então, iremos começar com uma história que aconteceu em Nova York. Michael trabalhava todos os dias em Nova York e morava no Brooklyn. Todos os dias para trabalhar, Michael precisava percorrer um longo caminho até o trabalho. E quando o trabalho acabava, ele também tinha que percorrer um longo caminho para voltar para sua casa. Em um dia normal, quando o expediente acabou, ele foi pegar o metrô para ir para casa, como ele fazia todos os dias normalmente. Mas por algum motivo, esse dia ia ser diferente. Era mais ou menos por volta de 7 horas da noite, quando Michael pegou o metrô. Ele estava muito cansado naquele dia, então acabou tirando um cochilo. O problema foi que quando acordou, ele percebeu que já tinha passado sua estação. Ele dormiu tanto que passou do ponto que deveria descer. Então, como já havia passado, ele resolveu descer na próxima estação em que o metrô iria parar. E ele acabou então parando em uma estação que ele já tinha ido uma outra vez, muitos anos atrás, quando ele ainda era criança. Só que quando ele desceu nessa estação, estava tudo diferente. A estação primeiramente estava completamente escura e dava para ver que a estação estava completamente destruída, com muitos barulhos estranhos e cheiros ruins. O local estava tão diferente que nem parecia ser uma estação de metrô aqui da Terra. Parecia ser de uma outra dimensão, um local mais obscuro. Então ele ficou espantado sem saber o que estava acontecendo e onde ele tinha parado. Sem contar que não havia muitas pessoas no local. Parecia que estava totalmente abandonado. Morrendo de medo e desesperado, ele então pensou rápido e decidiu pegar o metrô para sair daquele lugar. E foi nessa hora que ele deu de cara com um homem que parecia ser um mendigo. Mas o mendigo não estava pedindo dinheiro ou algo do tipo. Ele estava segurando uma placa. Uma placa que dizia: preste atenção, sua mãe está doente, volte para casa. Nessa hora então, sem entender nada, Michael ficou ainda mais desesperado. E como aquele mendigo ou aquele rapaz era a única pessoa que estava ali, Michael perguntou para ele: onde estamos, mano? O que está acontecendo? Que lugar é esse? O homem nessa hora só respondeu uma coisa para ele: você não deveria estar aqui, vá embora. Corra. Nessa hora, a primeira coisa que veio na cabeça de Michael era sair daquela estação. Não era nem mais pegar um metrô, era tipo assim, vou embora daqui. Então ele foi correndo para a escadaria que levava para fora do metrô. Quando o Michael então subiu as escadas e conseguiu sair da estação, ele deu de cara com a cidade de Nova York de volta. E até pensou, ufa, que pesadelo. Mas ele percebeu que havia um grupo de pessoas paradas olhando para ele. E elas começaram a andar na direção dele e disseram: bem-vindo a Sete Além! Michael disse que à primeira vista pareciam ser pessoas normais, mas quando elas se aproximaram, ele notou que os olhos delas eram negros e elas pareciam ter uma cara demoníaca, como se o rosto delas estivessem deformados. Michael não estava entendendo o que estava acontecendo e achou que poderia estar louco ou que alguém tivesse drogado ele. Então, para tentar sair desse pesadelo, ele começou a correr pela cidade. E quanto mais ele corria pela cidade, mais ele encontrava pessoas olhando para ele. E também a cidade ia ficando mais escura e mais destruída. Depois de ficar várias
horas preso naquele local, Michael não estava mais aguentando. Ele queria voltar para a sua casa. Ele queria voltar para sua realidade. Michael tentou fazer várias coisas. Uma delas foi tentar conversar com as pessoas estranhas que estavam na rua. E muitas delas ignoravam eles ou simplesmente viravam as costas e saíam andando. Michael correu tanto que parecia ter chegado perto da sua casa. Do outro lado da rua, Michael conseguiu ver o terminal Rhodes Phones, que era um terminal que ficava próximo da sua casa. Aquilo para ele era a salvação. Então, sem pensar duas vezes, atravessou a rua para chegar ao terminal. Só que durante a travessia, no meio da rua, algo impediu que ele chegasse até o outro lado. Um carro muito rápido atropelou Michael e deixou ele inconsciente. Quando ele acordou da pancada, ele estava rodeado de pessoas. Só que não estava no meio da rua onde lembrava estar. Ele percebeu que estava em um outro lugar de Nova York. E as pessoas que estavam olhando para ele não eram pessoas estranhas de olhos negros. Eram pessoas normais, preocupadas com ele, perguntando se ele estava bem. Pois, de acordo com aquelas pessoas, ele estava correndo desesperado no meio da rua, quando um carro atingiu ele. E ninguém estava entendendo nada, se aquele cara, o Michael, tinha surtado ou o que tinha acontecido. As pessoas só viram ele correndo desesperado e um carro acertando ele em cheio. Michael, ainda em choque, não estava entendendo aquilo, porque para ele, minutos antes, ele estava em uma outra realidade. E tudo aquilo que ele tinha vivido não parecia ser um sonho, parecia ter sido real. E foi nessa hora que ele acabou lembrando daquela placa que ele leu do mendigo, que dizia que a mãe dele estava doente. E nessa hora, Michael ficou ainda mais desesperado, pois ele queria saber se aquele pesadelo realmente foi real. Quando chegou em casa, Michael encontrou sua mãe no chão. Ela não tinha ido trabalhar naquele dia, pois havia passado mal. E Michael rapidamente levou ela para um hospital, para que o médico pudesse falar o que ela tinha. Michael chegou para o médico e contou toda a história, que teria entrado numa estação, caiu num outro lugar, leu uma placa dizendo que a mãe dele estava ruim e chegou em casa e ela realmente estava mal. O médico, um pouco perplexo com a situação de Michael, achou que o menino estava louco e ele deveria falar com um psiquiatra. E disse que a mãe do garoto estava com diabetes. Não era algo muito grave, mas eles teriam que tratar aquilo. Nessa hora, Michael ficou um pouco aliviado, mas ficou inconformado, pensando que como aquele mendigo sabia que a sua mãe estava doente? Como que ele teria ido para uma outra dimensão, no caso dizendo o médico que era tudo pira da cabeça dele, mas mesmo assim ele já sabia que a mãe dele não estava legal. Será que foi algum tipo de pesadelo com premonição? Ou será que realmente foi para Sete Além e conseguiu receber informações naquela outra realidade? Depois desse dia, Michael nunca mais contou essa história pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam disso era a mãe dele e o médico, que disse que o garoto estava louco. E toda essa história acabou transformando ele em uma outra pessoa, uma pessoa mais fria. Depois disso, ele começou a ser mais nervoso e desconfiado do mundo. E ficou pensando que ele estava com algum problema na cabeça, que realmente precisava de algum médico para ouvir ele e entender. Para Michael, tudo aquilo aconteceu de verdade. E hoje em dia, ele não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se ele ficou louco e ficou achando que aconteceu, criando tudo isso. E você, o que acha? Acha que ele ficou louco e foi coisa da imaginação dele? Ou que ele realmente acabou caindo num portal para Sete Além? Essa história, galera, foi enviada para a gente por um brasileiro que mora em Nova York. E o que você achou dessa história? Gostou? Mas calma que o vídeo não acaba por aqui, pois recebemos uma outra história, dessa vez de Portugal, também contando uma história bizarra. A história que vamos contar agora aconteceu com uma adolescente de 16 anos chamada Lorena Rodrigues. Lorena estava saindo da escola, voltando para casa a pé, quando achou um objeto estranho no chão. O objeto parecia ser um grande colar que possuía um pingente estranho. O pingente era um enorme dente que parecia ser um dente de um cachorro. Aquele colar não assustou a garota, pois parecia ser algo legal, feito à mão. Então ela resolveu levar esse colar para casa. Quando ela chegou em casa, ela pegou o colar e resolveu colocar em cima da mesa e subiu para o seu quarto. Pouco tempo depois, o cachorro de Lorena começou a latir sem parar. Ela até tinha achado que algum intruso tinha entrado na casa, pois o cachorro estava muito bravo. Então resolveu descer rapidamente para ver o que poderia ser. O cachorro não estava latindo para nenhuma pessoa, ele estava latindo em direção à mesa onde o colar estava. O cachorro não estava latindo normalmente, ele estava com muita raiva, tanta raiva que sua boca começou até a espumar. Lorena, nessa hora, foi tentar acalmar o cachorro, dizendo para ele parar, fique calmo. E foi nessa hora que o cachorro atacou o braço da menina, deixando ela ferida. Lorena ficou muito assustada, pois o cachorro dela nunca tinha feito isso, era um cachorro amoroso e nunca tinha atacado ninguém. Por que naquele
naquele dia o cachorro estava com muita raiva e atacou a própria dona. Ela então pensou que o colar poderia ter alguma coisa a ver com isso. Pegou o colar e mostrou pro cachorro: olha, é isso aqui que está te incomodando? É um colar normal, não precisa ficar bravo. Mas mesmo assim o cachorro latia sem parar. Pouco tempo depois, a mãe da menina chegou em casa e, ao saber da história, ficou muito preocupada e decidiu levar o cachorro para o veterinário para ver o que ele tinha. Chegando lá, o médico falou que o cachorro estava muito doente e que estava sentindo muitas dores internas, e esse seria o motivo por ele estar latindo sem parar. Então o médico passou alguns medicamentos e eles voltaram para casa. No dia seguinte, quando Lorena acordou para ir para a escola, ela desceu e viu seu cachorro deitado no meio da grama do seu quintal, parado com aquele colar do dia anterior na boca. Galera, o cachorro não estava mais vivo. Aquilo deixou Lorena muito triste. Porém, mesmo triste, ela não podia matar aula naquele dia, pois naquele dia ela tinha que fazer algumas provas importantes. Então, pegou o colar, avisou sua mãe que o cachorro havia falecido e foi para a escola. Na hora do intervalo, ela contou toda a história para os seus amigos, sobre o cachorro, sobre o colar. E aí que seus amigos começaram a dizer e falar para ela que o colar poderia ser amaldiçoado. Disseram também que poderia haver algum espírito preso dentro daquele enorme dente, e que por isso que o cachorro estaria latindo feito um louco para o dente, ou para o colar, pois ele teria detectado alguma presença maligna no colar. E que essa presença maligna teria acabado com o cachorro da menina. Lorena ficou pensando, mas ao mesmo tempo ela era uma menina que não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Ela achava que era tudo mentira, eram tudo histórias, que essas coisas não aconteciam na vida real. Então, para mostrar para os seus amigos que aquele colar não era nada amaldiçoado, até porque ela não acreditava nisso, resolveu então colocar o colar no pescoço pela primeira vez. Imediatamente, quando ela colocou o colar, ela começou a se sentir tonta, enjoada. Começou a gritar desesperadamente que aquilo estava queimando o seu peito. E ela gritou tanto que desmaiou. Ela acordou em uma maca de um hospital e um médico estava fazendo curativos no braço dela, pois um cachorro havia mordido ela. Sem entender o que havia acontecido e sem entender o motivo dela estar ali, ela lembrou na hora daquele maldito colar, que teria dado início a tudo aquilo que havia vivido. Então ela colocou a mão em seu pescoço, passando a mão em seu corpo, e percebeu que não havia nenhum colar ali mais. E perguntou para o médico: como vocês conseguiram retirar o colar que estava no meu pescoço? Eu tentei várias vezes e não consegui, parecia que ele estava grudado em meu corpo. O médico então olhou para a garota e disse: que colar, garota? Não teve nenhum colar aqui. Você simplesmente chegou aqui com uma mordida no braço, desmaiada, sem colar algum. Ela, sem entender nada, perguntou para o médico como ela foi parar ali. E os médicos disseram que ela havia passado mal na escola, desmaiado, e que o ferimento em seu braço estava sangrando muito. Então resolveu fazer um curativo antes que ela acordasse. Lorena, então, muito perplexa, recebeu alta e foi para casa. Mas não conseguia esquecer daquele colar. Na cabeça dela, o colar era real. Aquilo realmente tinha grudado no seu corpo e levado ela para um outro lugar. Lorena não achava que aquilo tudo era um sonho ou que o colar poderia simplesmente ter sumido. Ela lembrava claramente de ter encontrado o colar, lembrava de seu cachorro latindo pro colar, de ter encontrado seu cachorro com o colar na boca, já não vivo mais, e de na escola, quando colocou o colar, lembra de ter sentido ele queimando em seu corpo. Foi aí que, ao chegar em casa, depois de tomar banho, ela percebeu uma marca em seu pescoço, como se fosse uma marca de queimadura que rodeava o seu pescoço. E bem no meio do peito havia uma queimadura um pouco maior, exatamente do tamanho do pingente de dente de cachorro. Ela nunca conseguiu explicar aquela cicatriz que acompanhou ela durante a vida toda. Ela só lembrava do colar que tinha achado no chão e tinha certeza que aquele colar amaldiçoado tinha causado aquilo nela. Durante sua vida, Lorena contou sua história para várias pessoas, mas ninguém acreditava nela. As pessoas achavam que ela teria sofrido aquela cicatriz de alguma forma e teria inventado essa história para poder abafar o caso e ficar bonitinho, ou sei lá, enganar as pessoas ou criar um suspense. Mas somente ela sabia o que tinha acontecido e o que ela havia passado. E depois daquele dia, nunca mais viu o colar novamente. E sua vida acabou mudando por completo. Pois ela ficou um pouco louca, né? Por ter vivido uma experiência bizarra dessas e praticamente ninguém acreditar nela. Somente ela e a cabeça dela conseguia ver que aquilo realmente foi verdade. Essa história que acabamos de contar aconteceu em Loures, em Portugal. E tanto essa história quanto a de Nova York foram enviadas por pessoas anônimas e passaram esses nomes, né? Michael e Lorena, para preservar suas identidades. E eles afirmam que essas histórias malucas realmente aconteceram com eles. E você, o que você acha de tudo isso? Será que essas pessoas mais uma vez foram parar em Sete Além? Será que são apenas histórias? Bom, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, demorou? E também se você tiver alguma história, alguma coisa que você viveu e acha que foi para outra dimensão,
dimensão, caiu em uma realidade paralela, sei lá? Deixa aqui nos comentários também. Pois se vocês deixarem muitos likes nesse vídeo, podemos voltar aqui contando outras histórias de outros lugares do mundo e até mesmo de volta de algumas daqui do Brasil, que do Brasil também são as melhores. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e deixa um comentário se vocês querem mais vídeos de 7 Além. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo aí, mano, já dá aquele likezão monstro pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque você ajuda bastante se inscrevendo aí no canal, beleza, rapaziada? Compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais todas para divulgar nosso canal para muito mais pessoas. Falando sobre um pouco do vídeo aqui, a gente gostou bastante do vídeo. Interessante, tá? Como todos já sabem, eu sou um pouco cético nessas questões aí de 7 Além, né? Apesar que do pingente, sei lá, podia ser alguma macumba, alguma coisa, mas o pingente não teve nada a ver com o 7 Além, mano. De fé mesmo, não teve nada a ver com 7 Além. Nem falou que o pingente podia ter vindo lá de 7 Além pra cá, tá ligado? Não colou muito esse negócio de pingente, não. Mas a história foi interessante. Eu gostei bastante do vídeo aí, tá bom, rapaziada? Você gostou? Eu gostei. Não, a Stephanie gostou, eu gostei. Creio que vocês também vão gostar bastante do vídeo aí, tá bom? É isso aí. Então, fiquem todos com Deus e falou! Fazer valer o que vem lá do